abrir aqui as perguntas para o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo. A primeira pergunta do Edson Viana, da Globo. Boa noite. Como explica um domínio tão grande não dar certo no final? O que poderia ter sido melhor? Eu acho que o futebol é um pouco injusto. Dominamos o jogo todo, mas infelizmente não fomos capazes de fazer o gol. Mas eu acho que a equipe está de parabéns por dominar o jogo todo, como a gente dominou. Controlamos muito bem o jogo, mas infelizmente faltou o que mais importa, que é o gol. Fred Uber, GE. Rogério Ceni assistiu ao jogo no Maracanã. O que acredita que tenha chamado mais a atenção dele? Pessoalmente, acredita que aproveitou bem esta oportunidade de atuar nas 3 primeiras rodadas? Eu tô com ele faz um tempo, desde quando ele chegou eu tô com ele. Eu acho que não é só um jogo que mostra o futebol que eu tenho, ele me conhece bem, mas eu acho que eu aproveitei bem essas 3 partidas iniciais e procuro dar uma sequência muito grande esse ano aqui no Flamengo. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Mateuzinho, para você, qual o saldo dessas primeiras rodadas com os atletas mais jovens? Eu acho que foi muito positivo. Mostramos nos 3 jogos que somos capazes de bater de frente com qualquer equipe. Claro que temos que saber que eles são mais velhos, são mais rodados, mas somos jovens, estamos chegando agora, só que a gente tem futebol. Eu acho que é por isso que estamos no Flamengo. Não quero desmerecer ninguém, mas exalto a nossa equipe do Flamengo, que eu acho que é uma equipe excelente, mas infelizmente hoje não deu muito bom. Mas as 2 primeiras partidas foram excelentes partidas e essa não foi diferente, só o resultado que não veio mesmo. Isabelle Costa, Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Mateuzinho. Como você avalia as suas atuações nessas 3 primeiras partidas pelo Carioca, tendo em vista que era um dos mais experientes da equipe? Conseguiu passar algo para os mais jovens que te acompanharam, para os jogadores, aliás, que te acompanharam na base? Eu acho que essas 3 partidas para mim foram muito importantes. Começar a temporada jogando é muito bom. Eu acho que na primeira partida, por ser a primeira partida, nós todos estávamos um pouquinho nervosos, mas a partir da segunda e hoje mostramos que somos capazes de jogar na primeira equipe do Flamengo. Então eu estou muito feliz com as minhas atuações e procuro dar sequência esse ano, como te falei. Última pergunta para você, do Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique Dando Choque. Mateuzinho, no que o time precisa melhorar? Eu acho que a equipe está de parabéns. Infelizmente, não conseguimos o resultado, que foram os gols, mas estamos criando. Não é à toa que a gente criou tanto nessa partida como nas outras, mas a bola tem que entrar. Para ganhar, sair vitorioso, tem que fazer gol. Mas eu acho que isso não é falta de treinamento, mas às vezes no jogo o futebol é muito injusto. Obrigada, Mateuzinho. Agora a gente vai aguardar aqui o técnico Maurício Souza para a gente iniciar a entrevista coletiva. As perguntas são enviadas pelos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Maurício, boa noite. Vou abrir aqui a primeira pergunta do Rafael Melo, canal Rafa Melo. Maurício, o Flamengo hoje teve muito volume de jogo, mas falhou bastante na conclusão das jogadas. Você considera o resultado injusto? Boa noite. Claro que eu não considero o resultado justo. Porém, a gente sabe que o futebol ele não vive de justiça, né? Conversei isso com eles no intervalo. Acho que a gente já poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, pelo volume, né? Pelas chances que nós criamos. Só que o nível de concentração ele tem que estar o tempo todo, né? E numa bola lá, num chute de média, né? Eles acabaram acertando um belo chute e saíram com a vitória. Porém, os números retratam o jogo que a gente fez. Só que volta a falar, eles têm que entender que esses números, né, esse volume tem que ser traduzido em gol, que é o que vai definir a partida. Fred Uber, GE. Boa noite. Como fica o planejamento com a volta do elenco principal aos treinos? Até qual rodada será que este grupo vai representar o Flamengo no Carioca? Isso está sendo discutido ainda internamente com a diretoria, né? Eles estão resolvendo e a gente vai seguir até onde o Flamengo achar que devemos seguir. E assim que eu tiver uma notícia, uma resposta, a gente passa. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Maurício, fica a sensação que o Flamengo poderia ter encaminhado a vitória ainda no primeiro tempo? Eu
eu falei agora há pouco, eu acho que sim, acho que pelo volume, pelas chances criadas, né? Nós fizemos 24 finalizações, tivemos 11 chances de gols, né? Mais posse de bola, enfim. Conseguimos empurrar o Fluminense bem para trás. Acho que no primeiro tempo a gente já poderia ter aberto o placar, não sei se definido o jogo, mas já poderia ter aberto o placar. O que faria o Fluminense sair um pouquinho e de repente o jogo ficaria um pouco mais franco, mas não aconteceu. João Pedro Granete, coluna do Fla. Boa noite, Mauricinho. Qual a avaliação dos garotos nas 3 partidas? Para mim, extremamente positiva. Se a gente for analisar a forma como eles se comportaram, a coragem para jogar, a ambição, né? Um pouco de nervosismo no primeiro jogo, mas depois um controle total dos jogos, inclusive hoje, né? Mostraram que são jogadores que estão num processo de evolução e assim que o Rogério entender que eles têm que estar na equipe principal, vão estar porque tem qualidade. Fernanda Pisotti, Rádio Ferdi. Maurício, boa noite. O Flamengo teve mais domínio do jogo, mas não conseguiu furar a defesa do Fluminense. O que faltou hoje? Eu acho que em algumas vezes a gente até furou, né? Eu acho que faltou um pouco mais de capricho para a bola entrar, né? Faltou um pouco, de repente, um pouco mais de calma para selecionar o melhor passe. Faltou o gol. Eu saí muito triste com o resultado do jogo, muito triste mesmo, porque foi um jogo onde a gente acreditou até o final que a gente poderia ganhar e depois empatar, né? Mas não aconteceu. Eu acho que faltou o gol. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Maurício, qual é a avaliação do Michael hoje? Michael é um jogador que quer muito recuperar a sua melhor forma. É um jogador que tem se dedicado demais nos treinamentos. É um jogador muito alto astral. A gente sabe, ele sabe que não vive o melhor momento dele. Mas nós temos um plano para aumentar a minutagem dele, deixar ele em campo, para que ele possa readquirir a confiança. Porque o Michael não viria para o Flamengo se não tivesse qualidade. Ele já mostrou isso, né? Que tem qualidade e que pode voltar com a confiança a ajudar a equipe principal. Última pergunta, Isabelle Costa, Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Maurício. Você pode avaliar como a presença de jogadores mais experientes e que se reapresentaram antes, como Michael, PP, Gabriel Batista, contribuiu nestes primeiros jogos do Carioca? Sim, eu acho que contribuiu com um maior equilíbrio, né? Eu lembro que no primeiro jogo, o que eu mais bati aqui foi que o time ele teve um pouquinho, né, de dificuldade no equilíbrio, né? A bola queimou um pouquinho, a gente não conseguiu controlar, apesar de ter muita posse. A gente teve dificuldade em alguns momentos da partida. Eu acho que esses jogadores trazem a segurança, assumem um protagonismo, né? E acaba facilitando o desenvolver dos outros atletas. Obrigada, Maurício. Obrigado a vocês, boa noite. Boa noite.